belíssima tarde de quinta-feira para você. Estamos ao vivo aqui na TV Band Vale com mais um Os Donos da Bola. E aqui comigo o meu parceiro que é companheiro até mesmo na hora de ser eliminado nos pênaltis. Juntinho comigo. Boa tarde, palmeirense. Eu ia combinar uma coisa contigo. Você não falava do Palmeiras, eu não falava do Flamengo. Mas a gente tem que falar na derrota, na tristeza, porque a vida é pra isso, pra dividir a tristeza, Antônio. Porque futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras. As tristezas às vezes demoram mais. Mas é só hoje. Você é o amanhã chorão e eu sou o cheirinho, é isso? É por aí. É o cheiro verde. Pro inferno todo mundo, vai. Vamos falar das coisas aqui, tudo bem, gente? Vamos falar da nossa região que tá melhor, vai. Porque, ó, gente, o Esporte Clube Taubaté aí entra em campo somente na segunda-feira contra a Portuguesa. Mas, na tarde de ontem, os reservas e alguns atletas da base do Burrão fizeram um jogo-treino contra o Pouso Alegre, que se prepara aí para disputar o acesso para a elite do futebol mineiro. Vamos ver? Enquanto os titulares realizavam treinos físicos, os reservas e alguns garotos da base taubatiana enfrentaram em um jogo-treino o time do Pouso Alegre de Minas Gerais. Quem venceu foi o time mineiro, com gols de Jefferson no primeiro tempo e Daniel no segundo. O atacante Tatá, da base taubatiana, comentou sobre a derrota na movimentação de ontem. Hoje nosso time começou um pouco lento, não começou numa pegada que a gente vem treinando, que a gente vem jogando dentro do campeonato, só que durante 25 minutos a gente não conseguiu atuar da maneira que a gente vem treinando. E depois dos 30 minutos a gente conseguiu se encaixar, deu pra perceber que o time dele não teve mais oportunidade clara. A gente dificultou bastante para ele, só que nosso time está faltando bastante força de vontade. A gente viu que o time deles veio para cá, eles veio decidido a não perder, veio decidido, veio firme e acho que faltou isso na nossa equipe, ser mais firme, mais decidido na bola, entender que no 1 contra 1 a gente não pode perder. O polivalente Velica, que voltou de contusão e atuou alguns minutos na partida, falou da importância de colocar jogadores em campo que não vêm atuando como titulares. Dá ritmo, né, para quem não vem atuando, né, para quem não vem jogando 90 minutos. Então cabe a nós aproveitar da melhor forma possível para estar quase, não, se não igual, quase no ritmo de jogo dos que estão atuando mais, né, no decorrer do campeonato. Então acho que a gente está, apesar de estar com o placar negativo aí, todo mundo está correndo, está se empenhando bem para chegar no nível do pessoal que está jogando. Para o técnico Ivan Izzo, o resultado não é o mais importante, e sim a observação pontual em campo de alguns atletas. O resultado às vezes não é o mais importante, o mais importante é a gente entender o momento de cada atleta, né? A gente teve situações bem pontuais, no caso do Carlinhos, que a gente queria ver qual que é o momento dele, no caso do Velica, que está voltando de lesão, do Alberto, mas sem dúvida nenhuma que a partir desse momento o resultado também passa a ser uma contingência, né? Mas acho que por um outro lado deu para a gente sentir ainda que alguns atletas ainda precisam de mais, de um tempo maior de trabalho. Então acabou sendo útil nesse sentido, né? E sem dúvida nenhuma que a gente busca esse tipo de trabalho, de confronto, que é o que mais se aproxima do jogo, para colocar os atletas que não vêm atuando com frequência também no nível bom de quando tivermos a necessidade, eles estarem no nível físico e técnico parecidos com quem vem atuando com frequência. Jogos treinos são para isso mesmo, né? Para testar e colocar em movimentação o elenco que talvez não esteja tão bom assim, ou o elenco que está parado como os reservas e o pessoal da base, Antônio Carlos. O jogo treino, Andressa, na maioria das vezes, ele é muito mais treino do que jogo. Exato. Tem esse nome, jogo treino, porque você não... É como se fosse um treino envolvendo o time titular com o time reserva, o famoso coletivo, que já não se aplica mais. Quando você faz um jogo treino, um treino com a equipe da base. Agora o Ivan disse ali que isso não é o mais importante. Diria Márcio Grey que nos bons tempos da música brega, que o mais importante é o verdadeiro amor. Exatamente. Não se aplica aí E nesse caso o verdadeiro amor pelo Burrão, não é, Antônio Carlos? E a gente sabe que nesses casos também, Antônio Carlos, o resultado final, o placar do jogo é o que menos importa. A menos que seja aquela lavada que você falou, opa, o que está acontecendo, né? Se você toma, por exemplo, assim, de 4-0, você tem que olhar, às vezes engana. Fizemos um jogo treino, ganhamos de 5-0, e daí? Não, o adversário era ruim demais, eu
não ganhar de 5, então não serviu para nada. Perdemos de 2-0, como foi o caso. Peraí, o adversário é bom ou o seu time é que foi muito ruim? Aí é o técnico que faz a avaliação. Mas perdemos para ninguém. Opa, perdemos para um bom time. Então, que sabe jogar. Lógico que nesse caso, no treino, nesse jogo treino, troca esse jogador, o jogador sai, o jogador volta, vai para o meio, vem para a lateral, arruma a casa. E é isso que o técnico precisa ter. Ele não tem ainda todo o conhecimento, não tem ainda o time inteiro na mão, o grupo todo na mão, em razão de estar 3 semanas comandando a equipe. Agora vai precisar de resultado, quando valer. E isso se aplica para segunda-feira, no jogo contra a Portuguesa, lá em Osasco, no péssimo gramado do José Liberato. A Taubaté vai sofrer no gramado ruim lá. Aí sim, aí mesmo jogo... Acho que é mais fácil a gente começar a falar dos gramados que estão bons, que estão bons, Porque tá difícil nesse Brasilzão aí, Antônio. Tá muito ruim, olha, os jogos do fim de semana, né? Exatamente. Última rodada do primeiro turno desse. Lembrando que o Corinthians perdeu, né, na rodada pro Nacional na segunda-feira, e está lá atrás. Então temos esses jogos, tem jogo sábado e tem jogo na segunda-feira lá. Com a derrota, o Corinthians se manteve lá com os 4 pontos, junto com o Taubaté e a Portuguesa, que está em último lugar. O Taubaté vai pegar a última colocada, que aliás são os 2 últimos, né? Exatamente, né? Ô, Carmo, e nesse caso, o Taubaté, ele precisa começar a vencer agora. Não, acabou. Porque a fase é de tiro curto aí, Antônio. Curtíssimo. Se é igual, eu já diria lá na roça, é igual coisa de porco, curtinho. Mas dói, Antônio Carmo. André, é o seguinte, se num campeonato com 15 jogos, a gente fala que até que se pode dar um prazo de 4, 5 jogos, num campeonato de 10 jogos não dá mais, já acabou. Né? Já foram 4 jogos, agora o Ivan já está comandando a equipe em 3 rodadas, em 3 jogos, ele já sabe, se ainda não tem todo o domínio do time, conforme eu falei aqui, não tem tudo na mão, ele já sabe onde pode mexer, onde dá para arrumar a casa ali. E agora, o importante demais é ganhar o jogo, fará 2 jogos fora. Fecha o primeiro turno, inicia o segundo turno. O jogo contra a Portuguesa me parece, assim, por aquilo que a gente está vendo, mais fácil do que o início do segundo turno contra o Nacional da capital. 2 derrotas nesses 2 jogos, eu acho que marcam o fim do campeonato para o Taubaté. Por isso é fundamental conquistar pontos. Tá certo. E fundamental também é o jogo decisivo da Copa Band de Futebol Master. Vamos ali pro telão, Antônio Carlos. Nós vamos lá de novo. Sair da reserva aqui e entrar para jogar. Ontem a gente não jogou no Flamengo e Palmeiras, por isso que eles perderam. Se fosse, eu te ganhava. Exatamente. Mas aqui vai ter um jogão final de semana do Grupo do Litoral. Exatamente. É um jogo único, porque o jogo que aconteceria entre o Flamengo e o Itaguá foi cancelado, o Flamengo está fora da Copa, vitória do Itaguá. Então esse jogo aqui, o R9 de Ubatuba recebe lá na Arena Itaguá, que é o adversário dele da cidade, mas é o parceiro, o Guarani de São Sebastião, que é o líder do grupo com 9 pontos. Então é o seguinte, André, se o Guarani joga pelo empate, qualquer resultado que seja uma derrota do Guarani, a não ser que seja por 4-3, 5-4, fora por causa de gols marcados, o R9 ganhando o jogo, ele vai classificar o parceiro dele lá de Itaguá. Então o Itaguá depende do R9 e o Guarani depende apenas dele. Esse grupo aí do Litoral, né? No grupo do Vale do Paraíba já temos o Vila São José de Taubaté na final e aí sai o finalista do grupo. Vamos colocar a foto então do finalista do... Aqui, a gente já mostrou, tá aqui a galera, já está se aprontando, vai ter um final de semana de folga aí, onde aliás, serão 2 finais de semana de folga, porque a final não será dia 27, em razão até dos trabalhos, passou para o dia 2 de agosto, 3 de agosto, né? Então vai dar tempo do pessoal se preparar bem aí para poder ir para a grande decisão. Vila São José contra Guarani de São Sebastião ou contra o Itaguá de Ubatuba. No sábado conheceremos o adversário aqui do Vila. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol feminino com o São José enfrentando o Lanterninha do Brasileirão. E as informações da Semana Internacional de Vela, a gente volta. Coisa linda, hein?